Olá, tudo bem? Boa noite a todos. Estamos aqui entrando com mais uma live e a live de hoje vai ser muito especial. Temos uma convidada muito especial. Só dá uma esperadinha aqui para ela entrar. E já começamos. Oi, tudo bem? Vamos ver aqui. Gente, eu tô com aquela minha situação, né? Enxergo de longe, não enxergo de perto. Tá muito recente a minha cirurgia aqui, então tô na adaptação, tá? Então, vamos ver. Olha aqui, a Marlene entrou. Pri, vamos lá, vou colocar a Pri já aqui, né? Vamos. A Pri já entra aqui. Olá, minha querida! Oi, meu amor, tudo bem? Melhor agora. Tô tão feliz. Eu também, estou super feliz de estarmos daqui. Então, Exatamente. é, muitas histórias para contar, né, Pri? Inúmeras, Muitas, inúmeras. E é uma muitas, bênção, né, Dulce, poder falar de coisas tão extraordinárias com e certeza. E é muito gostoso, né? Nós duas, quando começamos a conversar, não paramos mais, né? Então, vamos tentar colocar o maior número de informações para quem está agora nessa live, né? então tá bom. Então, pessoal, a nossa live de hoje, né, é a cura da alma. Então, quando a organização começa de dentro, né, para fora. Então, todos sejam muito bem-vindos, porque hoje nós temos a honra de receber, né, essa profissional incrível, cuja missão dela, gente, é o conhecimento, e o conhecimento tem impactado muitas pessoas, né, tanto aqui no Brasil como no exterior. E ela está há pouco tempo morando aqui novamente, né? E escolheu aqui, está morando pertinho de mim, gente. Olha só, né? Ela veio da Itália e agora há pouco tempo fixou a residência aqui, né? Em São José. E vocês conhecerem um pouquinho dela, a Precisa de Souza Lima, ela é terapeuta sistêmica, quântica, integrativa e criadora de uma metodologia própria dentro da constelação sistêmica familiar. E é um método inovador e profundo que já transformou a vida de inúmeras pessoas. Eu estou aqui com uma colinha, gente, porque é muita coisa para falar dessa mulher. Tenho medo de até esquecer, né? Então, além disso, ela é ativista quântica, taróloga, numeróloga profissional, especialista em biomagnetismo, desbloqueio emocional, medicina germânica, radiestesia, né? E radiônica, e leitora de registros acásticos. Uma eterna buscadora espiritual, a Priscila combina ciência, espiritualidade e autoconhecimento em um trabalho personalizado e transformador. E sempre em busca de novos conhecimentos, ela se dedica a ajudar seus clientes, tanto aqui no Brasil como no exterior, já que podemos hoje contar, né, com a tecnologia que a gente faz tudo online, a identificar e transformar também esses padrões que limitam tanto as vidas, né?
promovendo equilíbrio e harmonia em todas as áreas. Então, Priscila, seja muito, muito bem-vinda aqui. Eu que agradeço essa oportunidade, querida. Então, e para nós começarmos, então conta para a gente aqui como é que você se tornou terapeuta. Então, Dulce, eu me identifico muito com o seu trabalho, né? Você como personal organizer, justamente pelo fato de que muitas vezes a nossa própria vida, ela se transforma em uma desordem, em uma bagunça muito grande. E existiam algumas áreas da minha vida que, por mais que eu desejasse, né, vivenciar uma vida completamente diferente, aquelas situações elas se repetiam ano após ano, me trazendo muito sofrimento, muitas dificuldades. E foi justamente no intuito de arrumar a minha vida que eu conheci, né, primeiramente a constelação sistêmica familiar, e foi uma terapia que me trouxe muitas respostas. Eu acredito que todos nós, todas as pessoas, elas desejam saber o porquê elas sofrem, porque elas não conseguem vivenciar exatamente aquilo que elas desejam, seus sonhos, seus objetivos. E a partir do momento que você consegue entender o porquê, você vai precisar passar pelo como. Como eu faço para transformar a minha vida? Então, nessa busca pessoal, eu tive a oportunidade de primeiro conhecer a constelação, depois outras terapias que foram assim extraordinárias. E quando eu finalmente olhei e falei, bom, agora tá mais organizado, né? Porque eu acredito também que a nossa busca por melhorias ela deve ser eterna, contínua. E, obviamente, eu também busco. Mas quando eu olhei para essas áreas da minha vida em específico e falei, pronto, agora elas estão organizadas, eu me senti apta novamente a desenvolver a minha missão de vida. Desde muito criança, ali pelos meus 7, 8 anos, eu já tinha uma convicção muito grande que eu queria ajudar pessoas. E eu não achei justo, né? Eu que já tinha uma vida espiritual muito intensa, que já tinha, né, uma prática espiritual intensa, já ajudava outras pessoas a guardar estas informações para mim, sabendo que do mesmo jeito que eu sofria naquele exato momento, poderia existir milhares de pessoas que de tanto sofrimento pensavam até em tirar a própria vida. E foi justamente pensando nessas pessoas que eu resolvi estudar, né? Antes eu era turismóloga e gestora hoteleira, gerente de hotel. A minha vida estava toda voltada para a hotelaria, justamente para fugir da medicina, né? Minha mãe é médica e eu acabei fugindo um pouco da medicina, mas eu vi que não dava mais. Então eu retomei o meu chamado, retomei a minha missão de vida e hoje eu me tornei terapeuta já há quase 5 anos e tem sido assim extraordinário. Então foi assim, foi para buscar minha própria arrumação, a organização da minha vida que eu me tornei a terapeuta que eu sou hoje. Ai, que maravilha! Olha, tá entrando mais pessoas aí, então todos sejam muito bem-vindos, tá? Tô vendo os nomezinhos aí, a Esmeralda, a Lina, a Nalva. Ó, não vou falar todos, porque como passa muito rápido ali, acaba fugindo algum nome, mas sejam muito bem-vindos. Então, Pri, que legal, né? Saber que foi justamente essa busca, né, pela organização da sua própria vida que te trouxe tantas respostas. Porque é, como é um acoplado de coisas, muitas vezes a gente não tem essa clareza, né? E você transformou, então, a sua história e você se tornou essa terapeuta que tem ajudado tantas pessoas aqui no Brasil e no mundo a transformarem as suas vidas, né? Então, a gente vê, ó, hoje o nosso tema da nossa live, por isso mesmo, né? Que é direcionado a isso, né? Sobre organização, cura da alma quando a organização
organização começa de dentro para fora. Então, baseado nesse tema hoje da nossa live, eu gostaria de saber, assim, de você, como é que você enxerga a desorganização? Como você interpreta, na tua visão, né, de terapeuta sistêmica quântica integrativa, essa questão da desorganização? Uhum. Tudo aquilo que está fora, tudo aquilo que é visível, ela é uma manifestação daquilo que está dentro de nós. Como terapeuta, eu tenho estudado muito as questões das enfermidades físicas, das questões emocionais, e o nosso corpo, ele responde de uma forma de fazer com que nós enxerguemos fisicamente, visivelmente, aquilo que nós não conseguimos cuidar emocionalmente. E o exterior, a nossa casa, ela também tem um simbolismo muito forte. A nossa casa, ela simboliza o nosso abrigo, o nosso eu, a nossa cara, a nossa personalidade. É onde nós podemos ser quem somos, né, verdadeiramente. Todos nós, fora de casa, a gente... Eu não gostaria de usar o termo máscaras, mas é obviamente que quem nos conhece na intimidade sabe como nós somos. E a nossa casa, a desorganização que nós conseguimos enxergar visivelmente através de bagunças, através de uma casa desordenada, ela mostra também o quanto aquela pessoa está com questões mal resolvidas em suas emoções, né? Eu, nessa minha busca, Dulce, por entender, por buscar respostas de uma maneira muito profunda, eu acabei estudando muitas matérias, como você acabou falando assim, um pouco ali sobre o meu currículo. E uma das áreas que eu estudei, justamente para entender um pouco mais, foi a numerologia. E é comprovado através da numerologia que nem todas as pessoas elas têm uma aptidão para organização, né? Quando você estuda, por exemplo, o mapa numerológico, você vai ver ali que tem pessoas que não vieram com os números característicos da organização. Mas todos nós viemos para aprendermos. Então, a desorganização, ela é muito mais do que uma preguiça, do que uma falta de atenção. É claro que nós não podemos generalizar, né? Claro que existem pessoas que a desorganização delas é uma questão também desses aspectos, mas na maioria das vezes a gente consegue fazer uma leitura de como está o interior. Então eu acredito que o seu trabalho, assim como o meu trabalho, ele é um trabalho essencial, porque energeticamente, quando você vive num ambiente em desarmonia, assim como quando você traz dentro de você a desarmonia nos seus sentimentos, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, você só vai atrair mais daquilo que você está emitindo. Então, a desorganização, ela é um alerta, ela é um sintoma de algo que precisa ser resolvido urgentemente. Porque daí é algo visível, né? Não tem como você mascarar. Que às vezes o tumulto que está interno, a gente até pode usar, né? Como você falou, algumas máscaras aí, né? Nos papéis que a gente representa, né? Ao longo da nossa vida. Mas quando é algo próprio, assim, dos espaços que a gente vive, a gente vê na desorganização, a agenda não flui, o teu tempo fica limitado, você quer se arrumar e não acha a roupa que você quer, né? E quando vê, não faz uma lista para o supermercado, vai acumulando coisas, daqui a pouco tem de jogar, passou a validade, joga a comida fora, e assim vai se acumulando as coisas, né? Então, muito legal, né? Um abismo chama outro abismo, como diz, né? Sim, sim, com certeza. Então, Priscila, assim, agora
me conta um pouquinho, e para todo mundo que está nos ouvindo, quem são as pessoas que procuram o seu trabalho? Quais são os tipos de questões ou de desafios que elas geralmente trazem para você, para quererem solucionar? As pessoas que geralmente procuram o meu trabalho, infelizmente, são aquelas pessoas que já estão exaustas, que estão cansadas, que já tentaram tudo aquilo que podia, que sabiam, que tinham indicado para ela, que já quebraram a cabeça muitas vezes e que muitas vezes chegaram assim ao fundo do poço, né? Infelizmente, ainda nós temos uma cultura muito defasada, muito difícil com relação ao cuidado emocional. Todos nós, alguma vez na vida, a gente já precisou de um técnico para cuidar de uma máquina, máquina de lavar roupas, o carro precisa ir para o mecânico, né? Mas as questões emocionais, muitas vezes você passa uma vida inteira sem procurar um profissional. Então, são pessoas que estão com problemas seríssimos no relacionamento, pessoas que já passaram por divórcio, pessoas que estão com problemas de enfermidade, problemas emocionais, depressão, pessoas que têm o sonho. Como a minha abordagem, ela é uma abordagem quântica, né? Ela é muito focada em solução de problemas, em conquista de objetivos, através do aumento do padrão vibracional. Isso nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Então, são pessoas que têm sonhos, que têm objetivos que me procuram, né? Eu gostaria que, inclusive, aproveitar aqui o seu espaço para dizer que seria o ideal que, pelo menos ali aos 14 anos, todos nós fizéssemos uma terapia, principalmente uma constelação. Porque aos 14 anos você consegue já resolver muitos problemas antes dos problemas acontecerem. Mas, infelizmente, Dulce, muitas vezes chega para mim já, quando a pessoa já não aguenta mais. Você é aquela tabuinha de salvação que aparece lá no meio do oceano e diz, ó, ou eu pego agora, ou vou morrer aqui afogado, né? Desse Então, jeito. é porque, assim, ó, eu acredito, Pri, que é uma dificuldade humana abrir aqueles baús, né, que a gente tem lá escondidinho, e a dificuldade mesmo de encarar os medos, né, olhar os medos, olhar o que está acontecendo, é o que faz as pessoas indo, empurrando com a barriga a vida, né? E daí vão Exatamente. trazendo as consequências para o corpo, né? Que as doenças vão aparecendo, nada mais é, né? O corpo gritando por ajuda, né? Exatamente. Então, que para mim, eu conta para o público em geral aí, porque eu já fiz uns atendimentos com a Pri, posso dizer que é maravilhoso, né? A gente já fez algumas coisas, já me clareou muita coisa da minha vida, já alinhei muitas coisas, né? Mas assim, conta pra gente aqui como é que funciona o seu primeiro atendimento, qual é o objetivo dessa primeira sessão e o que acontece nela. Dulce, o meu maior objetivo, e principalmente o compromisso que eu fiz com Deus, né, quando eu iniciei esse processo para começar os atendimentos, para buscar cursos de formação, foi que eu queria, de alguma maneira, permitir que as pessoas não passassem por aquilo que eu passei, tá? Eu cheguei praticamente na tábua da beirada, quando eu finalmente fui buscar ajuda. Então, eu entendo muito bem isso e quero poder ajudar e ser a mais precisa possível. Eu tenho certeza absoluta que as pessoas elas estão exaustas de sofrer, elas estão cansadas. E eu acredito, Dulce, que todos nós somos filhos de Deus e somos Deus. Nós fomos criados para viver bênçãos em todas as áreas das nossas vidas. Então, eu não tenho muito tempo a perder e eu tenho certeza que meus clientes, as pessoas que chegam até mim, também não têm tempo para perder. Então, eu desenvolvi toda uma metodologia baseada em
encontrar qual é a raiz do problema. Essa é a resposta, a primeira resposta que eu preciso dar para os meus clientes. Que todos os problemas das nossas vidas, tá? Ou eles estão, a raiz deles, a raiz, que é o mais importante, ou ela está nas questões sistêmicas, ou está nas questões espirituais, ou está nas emocionais, nas vibracionais, nas emocionais, ou nas questões de comportamento. Então, identificar aonde está o problema que está causando aquele sintoma que a pessoa está trazendo, né? Ah, eu estou com câncer. Na minha visão, câncer ele não é uma doença, ele é um sintoma de uma doença mal resolvida lá no seu inconsciente, lá no seu emocional. O divórcio ele não é um problema, ele é um sintoma de um problema que não foi resolvido. Então, o meu primeiro atendimento, ele é literalmente passar um pente fino, fazer um rastreio completo e absoluto em todas as áreas da vida do meu cliente. Porque, muitas vezes, uma questão, ela está entrelaçada, é como se fosse, para vocês entenderem, é como se fosse aquele novelo de lã que o gato brinca e embola e faz aquela confusão toda. Muitas vezes a nossa vida está daquele jeito. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é fazer um rastreio completo em todas as áreas da vida. Daí eu acredito que também vem muito o sucesso do meu atendimento, porque ele é profundo, 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 profundo. Muito profundo. Então, a partir do momento que eu tenho aquela visão da vida dele, eu vou fazer uma segunda pergunta. O que você deseja viver? Priscila, eu quero ter uma vida bem-sucedida sentimentalmente. Eu quero viver isso. A partir do momento que ele tem aquele objetivo, a partir do meu rastreio, eu já sei exatamente quais são as raízes que ele precisa tratar. Então, nós vamos tratando pontos por pontos. O meu trabalho, Dulce, ele é extremamente personalizado. É nisso que eu acredito. Né? Eu acredito que todos nós somos únicos. Você tem a sua história e eu tenho a minha. Eu estava nesse momento, antes de começar a live, eu fui levar meu filho para cortar o cabelo. E chegou uma criança e chorava, e chorava, e chorava, que parecia assim que ela estava num lugar de pavor. E meu filho sorrindo e brincando. E minha mãe, eu conversando com a minha mãe, e minha mãe falou assim: mãe, olha como é que é a vida. No mesmo ambiente, crianças da mesma faixa etária, mas uma vê a mesma situação de uma maneira e a outra super tranquilo, meu filho. Então, nós somos seres únicos. Então, esse trabalho ele precisa ser personalizado. E é por isso mesmo que eu me dedico. Então, uma primeira sessão, ela demora 4 horas. Eu preciso conhecer você intimamente. Eu preciso saber quais são os seus objetivos, os seus planos, os seus projetos. E aí sim, poder montar esse dossiê que vai poder transformar a história da sua vida. Perfeito. Eu sou suspeita nisso daí, né? Porque nos nossos atendimentos, né, Pri, é a manhã inteira, começa cedo, tem de parar para o almoço e assim vai, né? Então, gente, mas ela é maravilhosa, tá? Posso garantir para vocês. E então, você desenvolveu, Pri, diversas terapias, né, ao longo dessa sua trajetória. Você pode nos contar, então, quais são as terapias, porque são muitas, e como elas se conectam no processo terapêutico? Uhum. As minhas terapias, elas são voltadas justamente para a solução dos problemas. Então, nas questões sistêmicas, e 99,9% das vezes, a raiz dos nossos problemas, elas estão nas questões sistêmicas. Então, para as questões sistêmicas, nós temos a constelação sistêmica familiar dentro da minha metodologia. Quando eu comecei, eu tinha ainda muito preconceito com as questões holísticas, terapêuticas, eu não acreditava muito. E eu me surpreendi e foi a terapia que transformou a minha vida. Se hoje eu estou falando viva aqui é porque eu passei por esse processo e tive aquela resposta. E eu entendo que, pela minha própria experiência de vida, a gente precisa ir bem mais profundo. Então, eu fui estudar a constelação, foi uma das coisas que eu falei assim com Deus, né? Olha, eu vou buscar a formação de excelência.
excelência. Então, eu fui fazer pós-graduação em constelação, fiz vários cursos, me aprofundei e, com todo aquele conhecimento e com a minha experiência, eu desenvolvi uma metodologia que vai muito além da constelação tradicional, porque eu trabalho dentro do campo mental. Então, ao mesmo tempo que você consegue verificar a raiz do problema, ali mesmo você já traz a solução. É como se a vida começasse a fluir. Todo o meu trabalho começa com uma sessão de constelação. E não adianta você trabalhar, por exemplo, nas questões energéticas, se você tem emaranhamentos na constelação. Então, eu começo com constelação, depois, se o cliente desejar realmente uma transformação completa, ele vai passar por outros processos, que eu chamo de jornada da transformação. Vai passar por um tarô terapêutico sistêmico quântico, para a gente verificar aí as questões vibracionais. O autoconhecimento é fundamental. Então, eu trouxe também, me formei na numerologia, faço um mapa numerológico, que é extremamente extraordinário, tem o astrológico, né? Depois do mapa astrológico, a gente já vai verificar as questões biológicas, porque foi justamente num atendimento desse com uma cliente que eu tive a primeira grande surpresa no meu atendimento, que as coisas não funcionaram com ela. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Já fiz a terapia, já fiz a constelação, já fiz o tarô e a vida dela não vai para frente. E eu fui estudar. Eu não abandonei a minha cliente, eu fui estudar e fui verificar o que é que tinha acontecido, por que que a vida dela não fluía. Aí eu descobri que cada célula do nosso corpo guarda memórias de dor e sofrimento, de tudo aquilo que nós passamos. E através do biomagnetismo, da medicina germânica e do desbloqueio emocional, a gente consegue fazer uma reprogramação a nível celular. Quando eu trouxe isso para minha cliente, depois de muito estudo, a vida dela fluiu. Eu falei, E depois teve as questões espirituais, que através dos registros acásticos, da leitura dos registros acásticos, a gente consegue pegar informações assim muito valiosas. Então, e a radiestesia, que foi a última formação, né? Que também ela verifica o padrão vibracional dos ambientes, de determinadas áreas da nossa vida, e ela traz respostas muito precisas. Então, hoje, as minhas ferramentas, elas são justamente para ajudar os meus clientes em todos esses âmbitos, no âmbito sistêmico, espiritual, vibracional, energético, emocional e no comportamento, através da mudança, né, através da reprogramação energética, vibracional e comportamental. É isso. Isso que eu amo. Maravilha, porque é uma composição de técnicas, né, que você usa, de ferramentas, que vai chegar lá no âmago da pessoa, né? E que pode trazer, então, essas transformações de vida mesmo, né? Você falou sobre a constelação sistêmica familiar, que é uma das suas principais ferramentas. Como você está dizendo, né, que começa o atendimento com a constelação. Então, como funciona a constelação no seu trabalho e como ela pode transformar a vida de quem a procura? A constelação, dentro da minha metodologia, né, eu falo sempre dentro da minha metodologia, porque ela traz essa profundidade. A constelação, para mim, é uma das terapias mais incríveis que eu tive a oportunidade de conhecer, porque ela traz uma clareza, assim, extraordinária. Todos nós, Dulce, todos nós estamos ligados com os nossos familiares, com os nossos antepassados, por vínculos de amor. Ainda que você não tenha conhecido os teus familiares, se hoje você está vivo, é porque eles lá atrás não desistiram. E a constelação, Bert Hellinger, que foi o terapeuta que desenvolveu essa metodologia, ele estava buscando uma ferramenta terapêutica para atender os clientes dele, né? Aqui no Brasil, a gente não pode falar pacientes, a gente só pode falar clientes. Então, eu não gosto muito desse termo, mas
Então, Bert Hellinger, ele começou a estudar várias terapias para desenvolver uma metodologia própria. E ele, através de observação, através de muitos cursos, ele compreendeu que existiam 3 leis sistêmicas, que é a lei do pertencimento, onde todos pertencem, a lei da hierarquia, aquele que vem antes, existe uma linha hierárquica dentro do clã familiar, e existe também a lei do equilíbrio entre o dar e receber. Então, quando uma dessas leis ela é quebrada, não é observada, existe aí um padrão que começa a ser desenvolvido dentro daquela família. E as pessoas, os descendentes, eles começam a reproduzir o mesmo destino difícil dos antepassados. Então, é muito comum que a gente observe, por exemplo, da família Kennedy, que é uma das famílias mais importantes do mundo. Se você olhar aquela família, um morreu de acidente de avião, outro de carro, situações que foram acontecendo, doenças. Tem pessoas, por exemplo, que o bisavô era alcoólatra, o avô era alcoólatra, o pai se tornou alcoólatra, o neto se tornou alcoólatra, questões de divórcio, abortos, e falências, infinidades de questões. E dentro das constelações, a gente consegue não só identificar esses padrões e liberar aquela pessoa para ela poder viver a própria vida, o próprio destino, fazer as próprias escolhas. Eu costumo muito falar com os meus clientes que da boca para fora, todo mundo quer ser feliz. Você quer ser feliz? Ah, eu quero ser feliz. Mas inconscientemente existem programações, digamos assim, que nos impedem de vivermos tudo aquilo que nós sonhamos. Então, a constelação ela vem com essa resposta. Então, ela é extremamente apaixonante, ela é maravilhosa. E ela tem esse poder de transformar a história da sua vida a partir do momento que ela te traz o conhecimento. Você pega esse conhecimento e traz para o autoconhecimento e você consegue transformar a partir desse entendimento a sua vida. Então, a minha metodologia, eu procuro fazer esse rastreio de uma forma muito profunda mesmo. Eu já, por exemplo, já fiz constelações até o pentavô, situações de repetição, de padrões de repetição, né? E quando você inclui aqueles que foram excluídos, quando você ajuda que haja ali um equilíbrio entre o dar e o receber, e quando a hierarquia dentro da família ela é respeitada, os componentes eles se liberam para viver uma vida completamente diferente. Então, para mim é o meu protocolo básico, né? E é uma das coisas assim mais extraordinárias que eu já tive a oportunidade de ver. Hoje, graças a Deus, cada área da minha vida é constelada. E sempre quando eu tenho uma situação, deixa eu fazer uma constelação, porque eu sei que realmente funciona. Então, é incrível. Eu sou apaixonada. Não tem como. Eu também. Deixa eu dar uma boa noite aí para mais pessoas que estão chegando, né? Sejam bem-vindos. Depois, ó, já aconteceu muita coisa boa, desde as 20h20, né, Pri? Depois vocês assistam lá na gravação. Mas eu também sou suspeita, sabe, Pri, para falar da constelação. A constelação familiar, ela entrou já há bastante tempo na minha vida, por uma questão em relação ao meu neto. Eu fazia muito a constelação no presencial, e, e daí depois da pandemia, né, quando começou a ter a dificuldade, eu achava que eu não ia curtir fazer a constelação online, e daí, né, fiz com você, e daí foi maravilhoso, né? Eu achei que eu ia ter necessidade de ver, né, as pessoas, o campo, e todas essas questões, assim, e depois, ver alguém, né, representando, as pessoas representando aquela situação para chegarmos
a ter o entendimento e a clareza, e depois, fazendo online, eu vi que pode ser tão impactante né, e trazer tanta clareza quanto no presencial. Então, foi muito importante para mim a constelação. Nós temos uma aí marcada, né? Acho que semana que vem, né? Estou Adoro. louca para fazer. E, assim, eu acho que é exatamente isso, né? Você consegue ter mais a clareza, né, do que te acontece, que você às vezes fica tão, ai, como é que está acontecendo isso comigo? Como é que, né? Como é que isso vem para minha vida? Como é que eu não consigo mudar? E a força que é esse sistema de deixar a gente repetindo esses padrões, né? Então, a importância do teu trabalho de cortar, né? De fazer, desvincular essa sequência de acontecimentos, né? Então, muito, muito legal. Parabéns. Obrigada. Então, quando você faz esse processo completo com os teus clientes, depois da constelação, qual é o próximo passo, né, no processo? O que você costuma fazer para dar continuidade para essa transformação do seu cliente? Num segundo momento, você vai precisar, né, conhecer qual é o padrão vibracional que está atuando em cada área da sua vida. Nós somos energia. Tudo aquilo que nós desejamos também é energia. Né? A física ela já comprovou que ali no núcleo do átomo, ao invés de matéria compensada, existe energia. Então, nós somos energia. E o somatório dos nossos pensamentos, sentimentos, crenças, emoções, eles formam ali um padrão vibracional, uma potência vibracional, como se fosse uma lâmpada, tá? E só vai atrair para a sua vida pessoas, eventos, situações com uma frequência igual. Então, a primeira coisa que você precisa compreender é qual é o padrão vibracional atuante, para que você, de posse dessa informação, você consiga fazer as mudanças, as conversões que são necessárias para você alcançar o seu objetivo. E foi através do tarô terapêutico, do tarô, dos arcanos do tarô, né, estudando Jung, psicologia junguiana, que eu descobri uma ferramenta extraordinária justamente para mensurar aquele padrão vibracional. Aí o que eu fiz? Eu estudei, fui estudar também a numerologia, fui estudar outras terapias, porque eu precisava dar ao meu cliente esse apoio e essa resposta. Quando você sai da constelação, você sai muito eufórico, você quer viver, você quer, como eu faço, como eu transformo a minha vida. Né? Então, você precisa, a partir daquele momento, de nortes. E o tarô terapêutico, ele faz isso. Então, eu pego essa ferramenta e trago para a terapia. Trago para a visão terapêutica. Então, no tarô, eu vou saber exatamente qual é o padrão vibracional na vida sentimental, qual é o padrão vibracional dos pensamentos, dos sentimentos, das relações familiares, e vou poder conduzir o meu cliente e falar, olha, aqui, por exemplo, se você deseja aí uma prosperidade, se o seu objetivo é cuidar da questão profissional, você tem um padrão financeiro, um padrão vibracional nessa área X, então a gente precisa fazer adaptações. É como se fosse uma ressonância, né, vibracional energética. E eu sempre trago o meu trabalho para o mais terapêutico possível. E o tarô, ele foi para mim assim um divisor de águas, né? Porque eu tinha muito preconceito também com o tarô, e eu vi o quão maravilhoso ele é, e a boca de Deus, que os meus clientes chamam, né? Priscila, esse tarô é a boca de Deus, porque realmente é extraordinário, extraordinário. Depois, você passa para as outras metodologias para autoconhecimento. Então, tem os mapas numerológicos, o mapa astrológico, que eu também desenvolvi uma metodologia específica para eles, que é praticamente um dossiê,
né? São mais de 100 e tantas páginas, cada um deles, trazendo exatamente todas as informações que eu posso tirar, né, dessas ferramentas. Porque o que vai mudar a sua vida é a sua informação. Depois, a gente entra nos processos de terapia, né? A minha terapia, terapia sistêmica espiritual quântica, ela é voltada justamente para os objetivos. Então, eu acompanho muito de perto os meus clientes, né, quase que diariamente. Eu costumo falar que nessa jornada eu vou caminhar do ladinho deles, porque eu sei, sabe, Dulce, exatamente como é difícil você passar por situações na sua vida. Eu passei por esse deserto e uma das coisas que eu mais sentia falta no meu processo era de ter alguém para conversar, alguém para me direcionar, alguém que soubesse o que eu deveria fazer. Então, eu caminho junto com eles e a gente vai seguindo. Então, existe aí um leque de opções e cada uma dessas ferramentas é mais profunda e traz mais resultados ainda. Então, se você deseja transformação, esse é o caminho. O caminho é o autoconhecimento, é o conhecimento e a mudança de atitude. Muito bem. Agora também entendi dar os meus testemunhos aqui, né? Que eu fiz recente, né? A da Tarô já tinha feito, né, pessoal, algum tempo atrás, eu acho que o quê? 1 ano e meio, quase 2, né? E não sei. E daí agora a gente repetiu e eu durante esse tempo eu pude observar, né, os ganhos que eu tive em ter a clareza e os padrões que eu ainda estou resistente, né, o quanto tem de trabalhar nesse, né, às vezes é alguma crença limitante que você traz, né, e o quanto que eu tenho de trabalhar sobre isso. Então, gente, é muito legal. O tarô é assim maravilhoso, né? Eu também tinha aquela coisa meio que a gente achava, isso daí, o tarô, a primeira vez que eu fiz com a Pri, eu achei assim, bom, vou fazer porque eu estou realmente, né, precisando, vou ver o que que é isso daí, mas assim, achei fantástico, né? À medida que eu ia escolhendo as cartas, gente, os números, as coisas, primeiro a gente escolhe os números, né, Pri, depois ela manda, né, ó, qual era a carta correspondente, e, e em cada área da tua vida, e é fantástico, porque você pensa assim, meu Deus, como é que tá dando essa leitura aí, né? Então, realmente é muito legal, né? E o mapa numerológico também é uma das suas ferramentas, né? Qual é a importância da numerologia, né, no seu trabalho e como ela ajuda as pessoas a compreenderem suas vidas e tomarem as suas decisões? Outra ferramenta extraordinária, né? Eu me aprofundei bastante na numerologia, ao ponto de hoje poder até dar aula e dar curso de numerologia, justamente porque me trouxe muitas respostas. Todos nós nascemos com uma vibração numerológica, tá? E todos os números, na realidade, todos os números eles trazem uma vibração. E através do mapa numerológico, nós conseguimos compreender e verificar exatamente quais são as áreas das nossas vidas que nós viemos trabalhar nesse processo que nós vivemos, nesse processo encarnatório, né? Nessa experiência de vida, quais são os nossos desafios, a nossa vocação profissional você consegue também através da numerologia e de uma maneira muito, muito assertiva, muito pontual, assim, é extraordinário. Você consegue compreender os ciclos da sua vida, os desafios que você teve, aquilo que você vem cumprir, aspectos muito profundos da sua personalidade, respostas assim extraordinárias. Então, o mapa numerológico natal interpretado, eu faço através das técnicas da numerologia pitagórica, que é uma ciência, né? É algo muito profundo.
E muitas vezes, né, eu tive, infelizmente, a oportunidade de conhecer meu mapa, eu já estava ali, chegando ali nos 37, 38 anos. E se eu tivesse feito esse mapa aos 14, aos 18 anos, certamente eu teria compreendido muitas coisas que eu passei e não tive resposta. Por quê? Por que que isso aconteceu? Por que que tal situação? Ah, facilidades, dificuldades, tá tudo no mapa. Então, ele é uma bússola, sabe? Ele é uma explicação, ele é uma viagem interior muito profunda. Então, assim, eu acredito que todos nós, todo mundo, toda a humanidade deveria fazer o seu mapa. E também aos 14 anos, porque as nossas decisões, muitas vezes, elas estão na nossa adolescência. E se você, por exemplo, eu já, olha, o meu mapa fala que a minha vocação foi para a espiritualidade, eu vim para trabalhar com espiritualidade. Eu fui fazer turismo com gestão e hotelaria. Amei, e dei super bem, porque eu sou extremamente dedicada naquilo que eu faço, mas nada me traz alegria e esse prazer e essa satisfação de trabalhar com a espiritualidade. E eu poderia ter encurtado esse caminho se eu conhecesse, se eu tivesse o conhecimento. Então, aquilo que vai mudar a sua vida e a minha vida é a quantidade, o número de informações que você tem sobre você mesmo. É isso que vai te dar poder. E o mapa, ele traz justamente isso. É extraordinário. E, e assim eu vejo que quanto mais a gente tem de investir no autoconhecimento, né? Porque tem muita coisa no nosso interior aí a ser descoberto, né? Porque Exatamente. é muita coisa e a gente fica assim maravilhada, né? A hora que começa esse mergulho aí, né? Fantástico. Tá, vamos ver mais uma pergunta aqui. Além da, eu já perguntei, né, do mapa astrológico. O mapa numerológico, sim. O Ah, astrológico, ainda não. tá, ainda não, né? Então tá, eu tenho, porque eu já fiz esse mapa da numerologia e também fiz o astrológico, só que eu fiz com outra pessoa, já fiz algumas técnicas contigo, né? E Uhum. acho tudo fantástico. Então, no teu trabalho, qual é o papel da astrologia no processo terapêutico e como ela complementa as outras ferramentas que você já usa, né? Como a constelação e a numerologia. O mapa astrológico, ele vai te mostrar exatamente quais são as influências que moldam a sua personalidade, as suas atitudes em inúmeras áreas da sua vida. Então, quando você conhece, por exemplo, muitas pessoas, né, ficam no básico. Ah, qual é o seu signo? Ah, meu signo é o Capricórnio. Mas nós estamos falando apenas do signo solar. Nós não estamos de como as pessoas nos enxergam, né? Você tem inúmeras áreas na sua vida. E quando você faz um mapa numerológico, um mapa astrológico, você vai entender exatamente como você é, qual é a sua influência, quais as influências, como você pensa, como você lida em todas as áreas. Então, eu sou Capricórnio, por exemplo, o meu ascendente é Áries. Então, eu geralmente, normalmente, eu sou uma pessoa muito impulsiva, explosiva. Então, quando eu conheço a mim mesmo, conhece a ti mesmo, né? Quando eu conheço a mim mesma, eu já sei que eu preciso, em determinadas situações, me autocontrolar para evitar problemas. Então, eu preciso. É isso mesmo que você está falando? É isso mesmo que você quer me dizer? Porque a minha tendência inicial é explodir. Por exemplo, na minha vida, existem pessoas que eu atendo, agora falando de outros, que na carta, na área da família, ela é câncer. E câncer é família. Tem necessidade de estar perto da família, tem aquele apego. E eu atendo, por exemplo, muitos casais. E o marido chega para mim e fala: Priscila, mas ela não sai da casa da mãe dela. Gente, mas é muito difícil. Aí, quando eu faço o mapa astrológico, eu vejo: olha, a sua esposa, ela tem
câncer na área da família. Então, ela tem uma necessidade de estar junto com os familiares dela. E para que você consiga conviver de uma maneira harmônica, equilibrada, você precisa entender que você que tem, por exemplo, outro signo na mesma área, você não pensa assim. Então, é dar ao meu cliente o maior número de informações a respeito dele mesmo. Então, assim, é extraordinário. Infelizmente, tanto o tarô quanto a numerologia, a astrologia, e a maioria das terapias, né, holísticas, elas, durante muitos anos, muitas décadas, elas foram muito vulgarizadas, tratadas com desrespeito, tratadas como algo místico. E quando você para estudar de maneira profunda, você vê que ali tem uma sabedoria extraordinária, né? Então, o mapa astrológico, se você deseja se autoconhecer e saber exatamente quem você é, se você, por exemplo, antes de casar, tá? Se o casal ali na época do namoro já fizesse a combinação dos mapas, olhasse essas questões, tanto numerológico quanto astrológico, a gente já poderia verificar as compatibilidades. E as áreas que não. Eu estava atendendo essa semana uma pessoa que tem a vibração número 3. 3 tem muita parte da criatividade, da liberdade, e tem o 5 também. E ela reclamando que o esposo dela era mais assim, sabe? Ele queria. Ele não tinha. Não é que não tivesse valores de família, mas ele tinha esse espírito mais livre. E ela, 6, vários 6. E quando eu pude mostrar para ela, olha aqui, olha a divergência de vocês. Não é que o seu esposo não te dá atenção. Não é que o seu esposo não quer estar com você. Ele tem a necessidade de ser livre. Ele tem esse espírito. Quer dizer que tem a falta de respeito. Ah, Priscila, então é isso. Então agora eu conheci a natureza dele. Então, é esse nível de informações, Dulce, que eu trago e que eu procuro trazer. É extraordinário. Eu amo, amo. Então, como é importante, né, a gente trabalhar com autoconhecimento, porque se para nós não foi possível e a gente achou essas ferramentas depois de já ter ido por outros caminhos, a gente pode ajudar nossos jovens, né? Exato. Nossos filhos, nossos netos, a ter essa percepção e procurar tudo que é, né, precoce, a gente consegue evitar grandes coisas, né? Então, que maravilha. E você também trabalha com algo que eu vou te dizer que eu sei um pouquinho, mas não muito, e esse eu gostaria mesmo que tu falasse, que são os registros akáshicos, e que é algo que, assim como para mim, é um pouquinho novidade que tenha isso. Eu sabia que existia, mas não sabia bem como é que se trabalha com esses registros. Então, você pode nos explicar o que são os registros akáshicos e como acessá-los pode ajudar no autoconhecimento e na cura. Uhum. Os registros, a caixa, né, é um lugar no plano espiritual. Os registros akáshicos, ela é uma ferramenta bem espiritual, tá? Então, é como se fosse uma biblioteca no mundo espiritual, onde contém todas as informações de tudo aquilo que já existiu em todas as eras. Então, todos os pensamentos, todas as atitudes, todas as palavras que foram proferidas, todos os eventos, as guerras, as situações, as múltiplas encarnações que a pessoa passou, todas essas informações, elas estão contidas nesses registros. E através de uma meditação guiada, o leitor dos registros akáshicos, ele consegue entrar, acessar essas informações, né, através da meditação, através de protocolos espirituais, e consegue obter as informações diretamente dos registros akáshicos da pessoa. Então, é um ganho, assim, extraordinário. Situações, por exemplo, muitas situações, muitos compromissos que nós fizemos,
né, em outras oportunidades, em outras épocas, ainda estão vigentes. E a gente consegue também, através da leitura dos registros acásticos, liberar esses contratos, essas questões espirituais que foram feitas. Então, também para mim, como terapeuta, como pessoa, foi um grande divisor de águas. Eu venho, Dulce, né, de uma busca muito profunda espiritual. Eu comecei a minha busca espiritual, eu tinha 7 anos. E eu passei por várias religiões. E durante muitos anos eu estive, né, dentro da religião evangélica. E vivi coisas extraordinárias. Foram 15 anos, fui pastora, fui missionária, viajei esse Brasil todo pregando, ministrando a palavra de Deus. E para mim hoje poder viver a minha realidade, eu tive que quebrar muitos paradigmas, muitos preconceitos que eu tinha. E a leitura dos registros acásticos, ela é extraordinária. Foi uma das últimas formações que eu fiz, justamente porque, graças a Deus, existem pessoas que querem ir muito profundo e querem realmente uma mudança de situação, né? E, por exemplo, eu quero contar um exemplo que a gente tem tempo? Tem ainda um tempinho aqui. Tem? Mas eu Posso tenho contar um mais exemplo dos perguntas. registros? Eu tenho mais perguntas. Adoro. Posso contar só um Ah, exemplo dos registros? oi? Posso te dar só um exemplo de um atendimento meu de registros, Sim, rapidinho? com certeza, com certeza. Estou super curiosa, é bem nessa temática aí que eu queria saber um pouquinho mais. Aconteceu bem recente, deve ter uns 6 meses esse atendimento. Essa minha cliente, ela tinha muito medo de doença, pavor de doença. Era como se ela vivesse na expectativa de ter um câncer na semana que vem. Então, ela fazia muitos check-ups, os check-ups que, por exemplo, você precisa fazer de 5 em 5 anos, de 3 em 3 anos, ela fazia 6 em 6 meses. E ela me procurou desesperada, falou, Priscila, eu preciso entender onde está esse medo que eu tenho de doença, é como se a doença existisse, eu tenho medo de morrer, eu tenho medo. Aí fizemos a constelação, fizemos todo o processo, eu acompanho ela já tem alguns anos, e eu fui buscando os registros acásticos, né, como última resposta para entender exatamente aquilo que ela passava, e dentro dos registros acásticos, né, eu mesma, por isso que eu tenho muita certeza do que eu falo, porque sou eu que entro lá e eu que vejo. Ela, nas outras encarnações dela, ela passou por muitos episódios de doenças, né? Então, ela passou por pestes, ela foi enfermeira na época da guerra. Então, ela traz essa memória muito presente, de muita dor. E foi uma das coisas assim mais lindas que eu pude presenciar. Porque eu pego aquela informação e, obviamente, eu levo para a constelação sistêmica familiar, para que ela possa fazer para que ela possa se liberar disso. E a gente fez uma constelação familiar onde ela chegou à conclusão de que ela não precisava mais carregar isso, né? Se ela viveu em outras experiências, essa memória, essa experiência de dor e sofrimento, aquilo ali ficou naquela experiência. E hoje, nessa vida, ela veio com outras propostas. E foi assim, libertadora, o antes e o depois, sabe? O antes e o depois. Então, assim, eu se precisar ir na Lua para buscar a resposta, eu vou, Dulce. Eu Eu achei vou. fantástico. Essa ferramenta aí, como eu não conhecia assim a fundo, e nem sabia que tu fazia também É esse nova, tipo da nova, terapia, né? novíssima. Adorei saber. Então, como eu sei, né, que também sou a sua cliente, o seu trabalho, ele é totalmente personalizado, né? E como você consegue adaptar as suas terapias e ferramentas às necessidades específicas de cada cliente, já que você tem várias ferramentas para poder utilizar? Como é que você faz? Eu, tudo vai começar naquele primeiro atendimento, onde eu faço todos esses rastreios iniciais, né? Eu até Na mudei minha metodologia. constelação? A constelação.
a tua primeira, né? Aí tu Na já vê? verdade, hoje, antes da constelação, eu faço um primeiro atendimento. Ah, Eu mudei a minha sim. metodologia tem alguns meses, né? Eu Aham. faço, eu faço todo esse rastreio primeiro para que eu possa ter um norte e oferecer para o meu cliente um pacote personalizado para levá-lo, conduzi-lo até o lugar onde ele deseja. Então, cada cliente, ele é único. E eu vou eu sou muito clara, olha, por exemplo, para você viver essas questões de saúde, para você transformar a sua vida, no caso dessa minha cliente, eu falei, olha, a gente precisa fazer aí uma identificação sistêmica, a gente precisa limpar essas memórias de dor e sofrimento que estão nas suas células, a gente precisa fazer a constelação, a gente precisa depois entrar nos registros acásticos. É como se fosse um menu de terapias que eu tenho disponível para poder ajudá-lo. E isso vai depender de quão profundo o cliente vai querer chegar. Tem clientes, por exemplo, que só fazem uma sessão de constelação. Olham, observam e a vida segue. Eu monitoro aí, como é que está a sua vida? Nossa, Priscila, minha vida está extraordinária. Eu tive um cliente meu que foi muito interessante, que ele já estava há 6 ou 7 anos desempregado. Completamente. Ele não conseguia emprego, não conseguia emprego, não conseguia emprego. E é uma pessoa extremamente capacitada, mas as portas fechadas de uma maneira assim absurda. Ele fez uma sessão de constelação comigo. No dia seguinte, conseguiu não um emprego, 2 empregos. Como é que você tá, fulano? Tô ótimo, minha vida transformou. Tem outras pessoas que eu já acompanho. Então, isso vai muito da necessidade e da vontade, porque dói muito, muitas vezes, né, Du? Se a gente olhar para a nossa vida, é um trabalho, é um exercício de, muitas vezes, muito doloroso. Eu atendo pessoas com um passado terrível, pessoas que foram abusadas na infância pelos próprios pais, pelos avós, que guardam marcas muito profundas, né? E o quanto você estiver disponível a trabalhar e se curar, eu estarei com ferramentas para te ajudar. Então, depende de cada cliente. Mas é extraordinário. Vale a pena. Vale a Vale a pena. pena. Vale a Sim, pena. com certeza. E muitas pessoas assim perguntam, né? Para todas as terapias, eu acho que as pessoas têm muita pressa, né? Então, muitas pessoas fazem essas perguntas para você. Quantas sessões são necessárias para perceber mudanças? Como você vai determinar, então, isso para cada cliente? Todos me fazem essas perguntas, né? Porque muitas vezes querem também resolver a situação em um dia, coisas de uma vida inteira, né? Mas tudo vai depender da primeira sessão, né? A primeira sessão eu faço rastreio. Quando a gente passa para a parte mais prática, que é a constelação, por exemplo, pode ser que muitas vezes uma sessão, como eu falei, já desemaranhe, porque tudo está interligado. Por exemplo, as questões financeiras, elas estão muito relacionadas com o pai e com a mãe. E como os nossos pais, eles receberam essas energias da prosperidade. A nossa mãe, ela simboliza a prosperidade da vida. Nosso pai, a força da vida. Então, talvez se você fizer uma constelação para olhar a questão do seu pai, dependendo, você precisa individualmente olhar a questão da sua mãe. Quando a gente olha para a sua vida financeira, a sua vida sentimental já é liberada, porque é o mesmo canal condutor energético. Então, essa pergunta, eu sempre falo para os clientes, eu não tenho como saber, porque tudo vai depender daquilo que a gente encontrar nos rastreios e de como você vai fluir diante das intervenções. Então, é muito claro para mim daquilo que eu vejo respostas e vejo mudança, transformação na primeira sessão. Se eu tirar uma foto do primeiro atendimento, no começo do atendimento e tirar no final da sessão, a pessoa já é outra, já é outra. Porque tudo aquilo que ela precisava, que ela desejava, que ela queria, era uma resposta. Isso você vai ter, né? E assim, é extraordinário. Quanto mais disciplinado você for, mais rápido as coisas acontecem. Mas não é mágica.
Não é passe de mágica. Não é passe de É que mágica. Então, eu vejo isso, até recentemente a gente viu isso num grupo que você contou, né? Aonde que você se doa, tem todo o teu trabalho em cima disso, fez um trabalho magnífico e as pessoas não estão abertas para receber, né? é verdade. Então, a gente nota que, às vezes, a dificuldade é do cliente mesmo querer enxergar e fazer a transformação, porque nenhuma transformação vai acontecer se tu não tiver um pouquinho de trabalho também, né? Querer receber a coisa na bandeja, assim, não vai rolar, Não não vai rolar. funciona É. assim, não funciona assim. Eu falo para os meus clientes, olha, você vai ter o investimento que você vai fazer é muito maior com o seu próprio trabalho, com a sua própria dedicação, do que o investimento financeiro, o investimento de tempo nas terapias. Uhum. Você precisa entender que é para mudança de vida. Infelizmente, muitas pessoas, elas querem da boca para fora, mas não querem É porque verdadeiramente. não querem a mudança. Eu vejo, no fundo, não querem ter o trabalho de Exato, percorrer um caminho aonde que vão ter de fazer todo um trabalho árduo para ter a exato. compensação lá na frente. O teu trabalho, e com todas essas ferramentas que tu utiliza para trazer essa clareza, esse entendimento, né? Agora, Uhum, daí, a opção vai ser da pessoa, né? Porque se não quiser exatamente. passar trabalho, nada vai acontecer, né? Uhum, Então, após passar por esse processo terapêutico, quais são as mudanças mais significativas que os seus clientes costumam te contar, te relatar? mudança completa de vida, porque todo o meu trabalho, o objetivo final dele é justamente a mudança desse padrão vibracional. É fazer com que a pessoa vibre em altas frequências. E vibrando em altas frequências, tudo aquilo que é maravilhoso, tudo aquilo, todos os sonhos, todos os objetivos que ela deseja estão nessas frequências mais altas, né? Então, tem pessoas que me ligam, Priscila, eu consegui engravidar. Me manda as fotos, eu já sou tia. Não falo tia, não sou avó, não, porque eu ainda tô nova. Tia de muitos. Não, a avó não, a avó é muito nova. Avó, não. Eu tenho cabelinho branco, mas não chegamos a esse nível. Pessoas que casam, né? Eu tenho uma cliente minha que já me mandou convite de casamento, pessoas que abriram empresas, que tiveram buscas. Tenho clientes meus que se tornaram consteladores, né? De tanto ouvir falar e a minha paixão, a leveza da vida, a vida fluindo, conseguiram conquistar os seus sonhos, seus objetivos, tiveram a ousadia, a intrepidez de tomar decisões que eram importantes, se livraram de relacionamentos tóxicos, né, narcisistas, e hoje aí então vão contar outra história. Então, assim, é extraordinário. Eu atendo pessoas que passaram por questões de saúde, né, e que tinham aí diagnósticos médicos que estavam sentenciando uma morte iminente, uma situação, e através do desbloqueio emocional, de compreenderem, de curarem emocionalmente aquelas feridas que estavam fazendo com que ela tivesse os sintomas da doença, como a própria doença, já conseguiu muitos resultados, pessoas que já conseguiram, né, se autocurar, porque nós nos autocuramos. Quando você libera, quando você reconhece e acha a raiz do problema e soluciona lá na raiz, você consegue mudar o seu quadro. É como se fosse um cano. Se lá na fonte a água estiver suja, toda a água que sai, não tem como sair água limpa. Mas se você for lá na fonte, limpar aquela fonte, pode passar um tempinho, mas daqui a pouco aquela água já sai límpida. Então, assim, eu sou muito feliz, Dulce. Hoje, graças a Deus, eu já atendo pessoas ali na Angola, no Líbano, no Japão, na Austrália, nos Estados Unidos, na Itália, aqui no Brasil, quase todos os estados. Eu acho que eu só não atendi o Acre ainda, mas todos os estados. Então, assim, são coisas
extraordinárias. Eu sou apaixonada, é a minha vida, né? Então, eu amo, eu amo, eu me emociono, né? Porque para mim é. A gente faz com paixão, né? Não tem como dar errado. Não Então, tem como. a gente vê, né? Agora, quase chegando pro final da live, estou vendo algumas amigas chegando, personal organizer. A gente sabe que a luta da personal aí, né? Nem sempre a gente está com tempo livre à noite, mas vamos lá, meninas, sejam bem-vindas, quem está chegando agora. Então, você organiza o interno das pessoas. Isso seria as emoções, a energia, o espírito. Eu, como personal organizer, eu organizo o externo. Só que dentro dessa organização do externo, que seriam os espaços físicos, eu comecei também a ver o quanto que precisa organizar também a mente, e eu criei o meu método, que é mente, hábito e prática, e tem tudo a ver, como a gente falou no início, né, da live, sobre a organização dos seus espaços, para poder se organizar na sua vida, né? E agora eu estou querendo também, né, estou trabalhando aí num projeto para montar, para acompanhar, como você colocou ali, que que uma que seria ótimo se lá com os 14 anos já fizesse, né, uma constelação, uma numerologia, algo que pudesse te dar o caminho. Eu também quero começar a pegar o público de 40 anos, mais ou menos a tua faixa etária aí, para o aprendizado da continuidade da vida. O que isso quer dizer? Então, cuidar com mais amorosidade da nossa casa, que é o nosso corpo. E tem muito a ver, né, com tudo isso que a gente falou, com tudo que tu agrega nas tuas ferramentas que tu utiliza. Então, eu queria saber da tua opinião sobre esse acoplado aí da organização, tanto do externo quanto do interno, se a tua opinião, se complementam mesmo. E como o trabalho de uma personal organizer pode ser um aliado nesse processo de transformação que você oferece. Eu acho fundamental. Eu acho que o seu trabalho como personal organizer, você é tão terapeuta quanto eu, né? É impossível que uma pessoa ela tenha prosperidade, que ela tenha harmonia, que ela tenha uma vida bem-sucedida no meio da bagunça, da desordem, da desorganização, das questões como você mesmo coloca, né? Todos nós vamos envelhecer, né? E aos 40 anos ali, até antes dos 40, né? Mas focando no seu nicho. Eu, por exemplo, agora aos 40 anos, eu estou me cuidando. Agora aos 40 anos, eu estou fazendo esporte, faço meu Krav Maga, faço meu Muay Thai, faço esportes que vão me ajudar, né? Cuido da organização da minha casa, organização mental. Então, eu acho que o seu trabalho, ele é extraordinário. Foi justamente uma das coisas, assim, que me senti muito feliz de poder vir aqui falar com o teu público sobre a importância, né, da organização. Muitas vezes nós temos o hábito de resolver as coisas por nós mesmos. E as coisas não funcionam assim. Então, você ter uma profissional que vai te ajudar, que vai otimizar os espaços, que vai te trazer essa consciência, né, desse gerenciamento, desse envelhecimento, da importância de olhar para determinadas questões. Eu sei que você também, apesar de você não ter falado, você também é muito voltada para o auxílio do luto, né, de todo esse processo, de todas as transições da vida. Eu acho, assim, extraordinário. E como terapeuta, eu posso dizer que o meu trabalho
ele não termina no consultório, ele não termina no atendimento. É parte do meu trabalho que a casa da pessoa esteja organizada, que a vida da pessoa esteja organizada, que os materiais estejam organizados, limpeza. A limpeza, ela diz muito. Então, eu acho, assim, fundamental. Fundamental. E todas as vezes que você olha para a sua casa, você que está aí nos assistindo, você vê que tem alguma questão que precisa ser organizada. Você precisa organizar tanto no físico, através do trabalho da Dulce, e também no emocional, no espiritual, em todas as áreas. Então, eu pude acompanhar, né, o seu desabrochar profissional. Eu tenho certeza absoluta que você é extremamente capaz. Eu também escuto você falando aí nas suas lives, o amor que você dedica. Né, uma pessoa que nasceu com essa missão, que tem a organização dentro do seu DNA, né, e que faz isso através de uma condução muito amorosa, muito profissional, sempre tão dedicada. Então, é uma terapia. Se você é uma terapeuta, né, a casa também precisa de terapia. Através da radiestesia, a gente consegue medir o padrão vibracional dentro dos ambientes. E onde há sujeira, onde há bagunça, onde há coisas guardadas que não se usa mais, onde há desorganização, desarmonia, você pode ter certeza absoluta. O padrão vibracional ali é péssimo. Então, você é uma salvadora dos lares. Vou falar assim. E outro ponto aqui que a gente tem de falar, além da limpeza, né, da organização, do fato de também o acúmulo, né, a gente está lidando ainda com pessoas que acumulam muitas coisas sem necessidade, ainda a questão do apego, que também vem a parte emocional, né, é ficar atento que a casa, o apartamento precisa de reparos, né? Sabe aquela coisa que tu vai deixando, estraga uma torneira ali, tem um encanamento que não está funcionando, isso também bloqueia muito, né? Muito a tua prosperidade, a tua abundância, né? Então, são coisas assim que a gente deve estar sempre atenta. Oi, entrou uma amiga muito querida e ela diz que vive no controle do padrão vibracional. Gente, ó, vocês me perdoem, mas nem abri para perguntas, porque é tanto conteúdo que nós vamos ter de trazer a Pri aqui outra vez para deixar aí aberto para pessoal que quiser interagir e mandar suas perguntas, né? Porque nem deu tempo, né, Pri? Mas ainda que falta mais uma perguntinha aqui para daí a gente pensar em encerrar a live. Então, a espiritualidade, ela parece assim ser uma base muito importante, né, no teu trabalho. Como você conecta, então, a espiritualidade ao processo de organização interna e transformação pessoal? A espiritualidade, para mim, ela é tudo na realidade, né? Eu acredito piamente que nós somos um espírito vivendo uma experiência temporariamente humana, temporariamente física. E através da espiritualidade, através desse conhecimento, nós sabemos quem nós somos na realidade. Né? Você não é essa pessoa que você é hoje, você não é os problemas não são os problemas que te definem. Você é um espírito eterno, você foi criado à imagem e semelhança de Deus, você nasceu para ser feliz, nasceu para ser feliz em todas as áreas da sua vida, para ser próspero, bem-sucedido. E quando você pega essa visão espiritual a seu respeito e você confronta com outras áreas da sua vida, você vai poder entender o quão compatível está a tua realidade atual com aquilo que você nasceu para ser. Então, o meu trabalho, ele é baseado nisso. Eu acredito totalmente em Deus, acredito no poder da fé, e a fé não é a certeza de que Deus pode fazer algo por você. A fé é a certeza de que você pode viver aquilo que você deseja viver. Deus já fez tudo por nós. Então, a organização, Deus ele é extremamente organizado.
Deus, a primeira palavra ali da Bíblia, em Gênesis, no capítulo 1, ela fala que o Espírito de Deus ele pairava sobre a terra. E a terra estava sem forma e vazia. E havia escuridão sobre a face do abismo. E Deus falou, e disse Deus, haja luz. Então Deus olhou aquela desorganização e automaticamente ele já trouxe luz, já botou as águas no lugar das águas, as estrelas, os animais. Então Deus ele é a organização. É impossível, impossível falar sobre o emocional sem falar primeiro do espiritual. É impossível de não ter a espiritualidade, porque nós somos espírito. Primeiro nós somos um espírito. Primeiro existe o mundo espiritual. E todas as coisas acontecem primeiro no mundo espiritual para depois se manifestarem no mundo físico, né? Então, é tudo. Hoje, graças a Deus, eu consegui me desvencilhar muito de crenças limitantes a respeito da espiritualidade. Eu acredito numa espiritualidade global, assim, no sentido de que eu sou filho de Deus e que eu sou Deus e que eu mereço viver o melhor. E acredito também que você que está nos ouvindo mereça viver o melhor. Não só uma casa organizada, uma casa limpa, uma casa harmônica, onde você tem prazer de viver, mas que você tenha o prazer de viver dentro de você mesmo, na sua casa, na sua morada interior, né? Então, nós estamos aqui para isso, né, Dulce? Com Para certeza. ajudar. E você quer dizer mais alguma coisa aí? Porque daí agora a gente já está encerrando, já passamos um pouquinho do horário, mas acredito que as pessoas entenderam por quê, porque é muito conteúdo, é muitas ferramentas, né? Muitas ferramentas terapêuticas que a Pretinha para até tem, né? Para poder explicar todo o trabalho dela e agora, né, tão pertinho da gente, quem é aqui de São José, Floripa, aqui da região, mas como ela falou, ela é internacional, né, gente? Ela atende de qualquer, agora online, né? Não tem mais barreiras. Exato. Mas para quem está nos assistindo agora e sente que precisa uma mudança, Pri, mas não sabe nem por onde começar, qual seria a sua mensagem para dar o primeiro passo na transformação da sua vida? A minha mensagem é que não desista da sua vida, não desista dos seus sonhos, não desista dos seus objetivos, até entrar em contato e passar por todo esse processo, né? A sua vida, você nasceu para ser feliz, você nasceu para viver o melhor. E se você me perguntasse hoje, Dulce, qual era o testemunho, o cliente que mais me impactou, eu poderia ter vários, mas na realidade, o testemunho que mais me impactou foi o meu mesmo. Porque eu sei de onde eu saí, eu sei como estava a minha mente, como estavam os meus pensamentos, né? Bem ali na tábua da beirada de desistir. E se hoje eu estou aqui, bem, viva cada vez melhor e vou viver cada vez mais coisas extraordinárias. Se teve jeito para mim, com certeza tem jeito para você. Então, não desista da sua vida. Busque o autoconhecimento. Busque o autoconhecimento. Talvez hoje você esteja aí numa cama de depressão, passando por uma enfermidade terrível, e você fale, meu Deus, será que é isso que Deus tem para mim? Não é isso que Deus tem para você. Deus tem para você vida e vida em abundância, mas você vai precisar dar o primeiro passo. Então, entre em contato comigo. Hoje, graças a Deus, né, estou aqui nas terras brasileiras, saí da Itália, já tem um mês e pouquinho. Muito provavelmente eu vou começar a atender presencialmente no espaço físico aqui em Florianópolis, mas ainda estou me organizando para isso. Mas meu atendimento é online, continua sendo online também. E onde você estiver, entre em contato, agende a tua sessão e com certeza a sua vida nunca mais será a mesma. Tem uma frase que a Dulce já conhece como minha cliente, seja muito bem-vindo ao início de um novo tempo na sua vida. É impossível você passar por esse processo, fazer uma constelação dentro da metodologia que eu desenvolvi e sua vida não passar por uma transformação, né? É o início
início de um novo tempo. Então, é isso. Eu quero agradecer imensamente, Dulce, pelo teu convite. Eu tenho muito amor por aquilo que eu faço, né? É minha vida, assim, é aquilo que me dá mais alegria. E poder passar esse tempo aí, essa 1h25 falando disso, eu acredito que é um presente para mim, tá? E também a Dulce aí, maravilhosa, uma profissional incrível, uma mulher extremamente dedicada, nasceu para isso. É uma missão da vida dela. E eu quero desejar a você, Dulce, que você tenha muita prosperidade, que muitas pessoas conheçam o seu trabalho, que você possa entrar no lar, na vida, nas empresas, nos lugares, onde tenho certeza que Deus aí já vai fazer essas conexões. Tá? Todo o sucesso, toda a Certeza. bênção do mundo. Eu te agradeço também, né, o convite de estar aqui para falar sobre todas as, porque uma coisa eu já tinha, né, essa vontade de trazer para o público, para quem me conhece, assim, já tinha falado muitas vezes de ti, e também, né, das técnicas que eu pude, que você utilizou comigo, e o quanto foi esclarecedor muitas questões, né? Muitas questões. Então, eu aprendi muita coisa e te agradeço também, né, a tua disponibilidade de estar aqui. Foi uma live hoje mais demoradinha, devido ao que eu já, né, falei, muitas ferramentas, muitas coisas para a gente se falar. E a minha mensagem para quem estava aqui, né, quem está ainda aqui nos escutando e vai nos escutar depois na gravação, é exatamente isso, né? A gente não terceirizar a responsabilidade, gente. Vamos ter a nossa autorresponsabilidade. É muita gente deixando na mão de Deus isso daí, né? Tipo assim, eu vivo conforme Deus quer. E acontece isso conforme Deus quer. E agora, como a Pri ainda falou, né, e ressaltou a questão da espiritualidade, nós somos Deus, eu tenho uma centelha divina de Deus habitando em mim, independente de como você vê essa energia, se vai dar o nome de Deus, se é o universo, ou o que como você denomina essa força, né? É, esse brilho, esse entendimento, esse divino dentro de você. E vamos deixar, né, de terceirizar e se autorresponsabilizar por nós mesmos, né? De ir à procura do que você veio ser, né? Nessa vivência agora na Terra aqui, né? Então, a todos, gente, eu agradeço a presença, né? Mais uma vez, Pri, gratidão, né? É sempre um prazer estar contigo. E vamos combinar o nosso cafezinho ainda. Com certeza. Então, boa noite, pessoal. Gratidão pela presença de cada um de vocês, tá bom? Beijos. Um beijo, tchau. Tchau, tchau.